O objetivo dessa entrevista, então, é fazer a divulgação de todas as atividades relativas a esse crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido no dia 14, na última segunda-feira, e cujos trabalhos, então, foram concluídos hoje pela manhã com a prisão dos 5 indivíduos autores desse crime. Durante essa semana, então, várias diligências investigatórias foram realizadas e hoje pela manhã foi concluída com a prisão e devidamente comprovadas tanto a autoria e a materialidade. E parte da materialidade está aqui na nossa frente, como os senhores podem observar. Algumas considerações iniciais antes da gente relatar as investigações propriamente ditas. Antes de mais nada, justificando a presença aqui do delegado regional, o delegado Sodré, que estava prevista a presença dele em virtude de um procedimento médico que ele está passando justamente nesse momento, ele não pôde comparecer. Quero também fazer os agradecimentos à Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Andrei, Pedrinho, que intermediou o pedido da cedência desse espaço para que a gente pudesse fazer essa divulgação. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Também o Poder Judiciário, na pessoa da doutora Camila e demais servidores do Fórum Local, e também do Ministério Público, doutora Ana Paula e servidores, pela compreensão e agilidade dos pedidos realizados pela Polícia Civil. E também, é claro, um agradecimento todo especial aos policiais que estão à minha direita e à minha esquerda, que participaram de todas as atividades desde a segunda-feira, e também aos policiais da equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Santo Ângelo. Um registro especial aqui, ó, comissário Saque, 62 anos de idade, e em nenhum momento deixou de colaborar com a gente, participou tanto das medidas administrativas quanto nos trabalhos de campo. O inspetor Paulo, responsável pela investigação aqui de Giruá, o trabalho todo em relação à autoria iniciou com uma intuição, uma informação que nós já tínhamos e uma intuição dele. Então, um registro todo especial. E aos escrivães, Luiz Henrique e Luiz Melo. Também um agradecimento todo especial pela dedicação, pela abnegação. Desde segunda-feira, toda a vida pessoal nossa foi deixada de lado em prol dessa atividade investigativa. Bem, em relação, então, à investigação. O fato ocorreu, o sequestro propriamente dito, iniciou às 17h40 do dia 14, segunda-feira passada, momento em que a vítima, então, foi sequestrada, foi abordada por 4 indivíduos quando saía da sua propriedade rural, no interior aqui do município, localidade de Esquina Beltrame. Dali, a vítima foi levada para um cativeiro, que na verdade não é um cativeiro propriamente dito, porque eles não tinham um cativeiro como normalmente é conhecido, ou seja, onde a vítima permanece por muitas horas e até dias. Então levaram para o meio do mato, ainda no interior de Giruá, juntamente com o veículo que a vítima conduzia quando saía da sua propriedade. O primeiro contato com os familiares da vítima se deu às 18h15, ocasião em que já foi solicitado o primeiro valor para o resgate. Valor esse, o pedido inicial, foi de R$2 milhões. A partir daí, o policial Paulo foi informado do fato, depois ele me comunicou, foi comunicado o delegado regional e acionamos a equipe de investigação de Santo Ângelo para prestar um auxílio a gente. E a partir daí nós dividimos os trabalhos em 3 frentes. Eu e mais um policial de Santo Ângelo fomos até a residência dos familiares. O delegado Sodré, com mais uma equipe, permaneceu na Delegacia de Polícia de Giruá. E outra equipe permaneceu na rua, no trabalho que a gente chama de trabalho de campo. Na residência dos familiares, eu passei
a orientar a conversa que o familiar, o filho da vítima, com quem os sequestradores mantinham contato, eu passei a orientar ele em relação à negociação no que tange ao valor do resgate, depois local de entrega desses valores e como ia se dar a libertação da vítima. Enquanto isso, o delegado Sodré, já de posse dos numerais telefônicos, os possíveis numerais que poderiam ser interceptados, já solicitou ao Poder Judiciário a interceptação telefônica desses numerais. E, a partir daí, então, possibilitou o rastreamento através da estação rádio base, que a gente chama. Ela nos dá a localização do município, ou pelo menos o local próximo em que esses sequestradores estavam. E a terceira equipe, então, permaneceu em trabalhos de campo, principalmente nas proximidades da delegacia e arredores. Por quê? Porque até então nós não sabíamos se os sequestradores eram profissionais ou amadores. Geralmente, quando o trabalho é profissional, há alguns olheiros perto da delegacia, porque a gente sabe que a primeira exigência feita pelos sequestradores aos familiares é que não envolvessem a polícia no caso. E, como a cidade é pequena, qualquer grande movimentação à frente da delegacia, com certeza, já chamaria atenção. Não só deles, sequestradores, como também da população em geral, que com certeza ia começar o comentário sobre o que teria ocorrido, o porquê de toda essa movimentação na frente da delegacia. Tivemos, então, esse cuidado, inclusive para chegar na residência dos familiares, foi feito de uma forma totalmente discreta, de maneira, então, a preservar sempre o sigilo e principalmente a segurança da vítima. Muito bem, nessa negociação, então, travada lá na residência dos familiares, dois detalhes de cara se chamaram a atenção quando eu acompanhei os diálogos. O primeiro, o sotaque deles era o sotaque aqui da região. Não era um sotaque da capital, Caxias do Sul, região metropolitana, Santa Maria. Era um sotaque regional nosso aqui. O que indicava que os sequestradores possivelmente eram aqui da região. O segundo detalhe que chamou a atenção, a pressa em receber o valor do resgate. Isso indicava o quê? Que eles não queriam permanecer muito tempo com a vítima, que é um problema dos sequestradores, e também indicava que eles não tinham um cativeiro que eles pudessem permanecer com essa vítima muito tempo. Porque em alguns sequestros, em grandes centros, tem sequestros que duram 3, 4 dias, semanas. Muda-se o cativeiro frequentemente, para que ele não possa ser localizado. Então, não era o caso nessa investigação. Então, nós já sabíamos que essa pressa indicava que eles poderiam, inclusive, estar próximo do local da abordagem, e efetivamente era o que estava ocorrendo. E o terceiro detalhe que chamou a atenção é a riqueza de detalhes. Eles conheciam o terreno perfeitamente. Isso chamou a atenção, ou seja, tudo indicava que era alguém que ou foi morador ou continuava morando na localidade Esquina Beltrame, Mato Grande, ou uma localidade próxima, uma localidade adjacente. Por quê? Porque a riqueza de detalhes, principalmente depois de combinado o valor e o local de entrega, na indicação de seu local, o sequestrador ele deu detalhes assim que só quem era do local poderia indicar. Como, por exemplo, fazenda do fulano de tal, bifurcação que leva à localidade tal, o acesso que leva a outra localidade, placas de sinalização, trilhos de trem. Ora, esses detalhes é só alguém que mora ou morou muito tempo ou continua morando poderia ter. Mesmo que tivesse a participação de alguém daquela localidade e essa pessoa tivesse passado os detalhes para esse sequestrador que mantinha o contato com o filho da vítima, nem assim ela teria condições de relatar com essa riqueza de detalhes
do terreno. Muito bem. A negociação, então, prosseguiu. Foram feitos vários contatos, sempre através eles sempre usaram o telefone da vítima, né, do sequestrado, para fazer esse contato com o filho da vítima. Então, a negociação sempre foi entre dois sequestradores, se revezando, usando o celular da vítima e mantendo contato com o filho da vítima. E esse diálogo, então, estava sendo acompanhado por nós. O acerto do valor, que iniciou em 2 milhões, depois de um tempo baixou para 1,5 milhão, depois para 1 milhão, depois para 500 mil, 200 mil, e chegou num valor irrisório, levando-se em conta o pedido inicial. Acertado, então, esse valor, passamos, então, a verificar o local de entrega. E quando ele indicou o local, nós tínhamos, então, a confirmação da suspeita de que eles ainda estavam no interior de Giruá e, inclusive, bem próximo aqui da cidade. Esse valor, então, foi entregue pelo filho da vítima, o próprio filho da vítima, levou conduzindo uma motocicleta e deixou no local combinado. E o tratado era que o dinheiro ia ser deixado na estrada e eles estavam frente a frente, ou seja, o filho da vítima frente aos sequestradores que estavam conduzindo a caminhoneta da vítima, na caminhoneta da vítima. Então o filho da vítima largou o dinheiro na estrada e se retirou. E o combinado seria que imediatamente a vítima seria libertada e voltaria à cidade conduzindo a sua caminhoneta. Muito bem. Passado uns 10 minutos, eu fiz o contato com o filho da vítima e perguntei, e a vítima? Teu pai já foi liberado? Não. Aí começa um momento mais apreensivo. Por quê? Porque tudo que estava ao nosso alcance foi feito. Ou seja, o que nós tínhamos combinado, a nossa parte foi cumprida. Agora dependia deles cumprirem a parte deles. Então, daquele momento, da entrega do valor até a libertação da vítima, levou no mínimo uns 45 minutos. Passados uns 30 minutos, eu fiz um contato com o filho da vítima, que permaneceu ali próximo do local de entrega, e ele seguiu me dizendo que ainda não tinha notícia do pai, e aí decidimos então deslocar para o interior. Reunimos todo efetivo e deslocamos. Encontramos então o filho da vítima, que nos relatou que até então não tinha notícia do pai. Andamos mais alguns quilômetros, chegamos na bifurcação que leva à esquina União, né? E a outra vai a Mato Grande. E ali, enquanto nós estávamos decidindo quem iria pegar qual via de acesso, passados uns 10 minutos, vimos um veículo deslocando ao nosso encontro. E, graças a Deus, era justamente a vítima conduzindo a sua caminhonete. Abordamos a vítima ali, pegamos rapidamente algumas informações. A vítima ainda possuía os lacres usados como algema, lacres idênticos a esses que vocês estão enxergando aqui na mesa. E o objetivo, então, principal dessa primeira fase da investigação estava concluído. O objetivo, desde o início da negociação, era fazer com que a vítima voltasse ao convívio familiar, voltasse para a gente em segurança, ilesa. Então, ali encerrava-se a primeira fase. E, consequentemente, iniciamos a segunda fase, que é a identificação dos autores. Retornamos aqui à cidade e começamos a verificar possíveis autores, suspeitos, quem poderia estar envolvido com esse crime. Aí que surge, nós tínhamos uma informação, né, Paulinho? Nós tínhamos um nome. Tudo iniciou com um nome. E o primeiro nome do adolescente, nós não tínhamos nem o nome completo do adolescente que estaria na companhia desse indivíduo, que ao final foi o mentor de toda a ação. Com base nesse nome, com base nessa suspeita, nós solicitamos a prisão temporária
Já na terça-feira solicitamos a prisão temporária e mandado de busca e apreensão para a residência desse suspeito e também do adolescente. Esse indivíduo ele foi encontrado na casa dos seus genitores, no Rincão Santa Cruz. E de cara, no momento da prisão, novamente um fato que nos chamou a atenção, em nenhum momento ele esboçou qualquer reação. O que é normal no momento da prisão é o indivíduo preso questionava-se. Qual o motivo? Por que eu estou sendo preso? Por que vocês querem me levar? E isso, em nenhum momento, foi feito. Ele foi algemado e, em nenhum momento, ele questionou como se ele estivesse esperando aquilo ali já. O primeiro fato que nos chamou a atenção e já indicava que nós estávamos no caminho certo. Depois localizamos esse adolescente, todos eles foram conduzidos à delegacia e o adolescente já começou a nos relatar, começou a confessar e nos dar detalhes de quem participou e de como foi feito. Na busca e apreensão, também tivemos sucesso na busca e apreensão desse suspeito inicial, esse indivíduo adulto. Na residência dele nós já encontramos alguns lacres, que normalmente são usados como algema nesses tipos de crime. Localizamos as vestimentas e fizemos a apreensão para que a vítima nos dissesse se ele lembrava, se um dos indivíduos que o abordou estava com essa vestimenta, o que foi confirmado depois. E com o depoimento desse adolescente, que nos indicou também os outros autores, nós passamos então a identificação completa e a localização de todos eles. De maneira que na quarta-feira nós já tínhamos 5 autores identificados. E aí já me questionavam, por que eles então na quarta-feira não foram presos? Porque eu tinha prisão temporária de apenas um deles. Os demais foram conduzidos à delegacia, prestaram depoimento, deram a sua versão do fato e ontem então nós representamos pela internação provisória dos adolescentes e a prisão preventiva dos 3 adultos. E hoje de manhã então, como já é de conhecimento, esses mandados foram cumpridos e neste momento todos eles estão, os menores na fase em Santo Ângelo e os adultos no presídio regional de Santo Ângelo. Eu vou passar a palavra ao Paulinho, que vai fazer uma descrição dos objetos apreendidos, em que momento eles foram apreendidos e a importância deles para a investigação. Bom, eu só gostaria de fazer um parêntese e falar um pouco da importância do serviço de investigação. Porque a gente só chegou à elucidação desse crime porque houve a cooperação e a colaboração de pessoas da comunidade que nos relatavam, nos chegou a informação que havia um indivíduo que poderia estar praticando alguns crimes, como abigeato, que andava na companhia de alguns indivíduos, fazendo arruaças de moto. Não tinha naquele primeiro momento o nome e a identificação. Tínhamos apenas um apelido. Né? E a partir desse momento, essa informação que nos chegou não descrevia que ele poderia participar de um sequestro, de um crime de maior gravidade, mas sim que ele costumava fazer uso de armas de fogo, né? E a conduta dele direcionava para um cidadão que poderia participar de um crime. Quando ocorreu o sequestro, nos surgiu, até pelo modus operandi, pela forma como se desenvolveu todo o sequestro, que poderia haver a participação de alguém da comunidade, alguém que morava naquele local. Tínhamos apenas um apelido, né? Não tínhamos identificação. Aí, a partir desse primeiro dia, da primeira noite, já na terça-feira pela manhã, eu e o Henrique deslocamos ao interior e, até eu acho que um pouco de sorte, conseguimos identificar o nome dessa pessoa, identificar um adolescente que era amigo e costumava andar na companhia dele. Identificamos o possível local de encontro, que depois se constituiu e se viu que era verdade, já na terça pela manhã. Identificamos outras situações que nos levavam a crer, como, por exemplo, a compra no mercado da cidade, um valor de R$400, em torno de R$400, um pagamento de 4 cédulas de R$100
similares às que foram pagas pela vítima, outras informações que chegaram durante o dia. Então, tudo nos levava a crer que existia grande probabilidade da participação desse indivíduo, né? Foi, como o delegado comentou, foi representado para prisão temporária, e já na casa dele foi apreendida uma arma de fogo, na casa dos pais dele, desculpe, uma arma de fogo, uma espingarda calibre 28, uma munição, e ele se mostrava muito tranquilo, né, com a prisão, meio que, como o delegado comentou, meio que esperando para ser preso. Na casa dele nós aprendemos esses lacres que aqui estão, que são idênticos aos que foram encontrados com a vítima, né? Tudo situações que nos levavam a ter uma certeza, mas não havia confissão dele, sempre a negativa. Já na delegacia, com a chegada do adolescente, que aí sim, né, se teve uma certeza da participação desse indivíduo, até porque houve a confissão dele e delatou os outros integrantes, foi um dia de diversas diligências. Foram aí com a prisão, com a chegada dos outros indivíduos à delegacia, eles acabaram apontando onde estavam as toucas ninjas que foram usadas, né? Foi apreendida uma quantia em dinheiro que havia sido depositada, foi bloqueada uma conta, quantia de R$8 mil. No final do dia foi apreendido em torno de R$11.500 em moeda, né? Um total de R$20.500. Foram apreendidos os veículos usados pelos autores, um Prisma e um Cadete. Foi apreendidas pastilhas de som que eles acabaram usando com o dinheiro, comprando com o dinheiro adquirido do sequestro. Então, como o delegado comentou, a diligência, desde segunda-feira, a gente praticamente não dormiu. As diligências não pararam, né? Todo dia surgia coisas novas. Por exemplo, hoje nos apareceu, durante a prisão, o celular da vítima, foi uma das últimas coisas a ser apreendidas, e essa outra espingarda, uma Winchester, uma Puma, calibre 38, também foi usada no crime, né? Também gostaria de aproveitar para agradecer, não só ao delegado, mas principalmente aos meus colegas, aqui o Saque, o Luiz Henrique, o Melo, também os colegas de Santo Ângelo, né, delegado, que praticamente se mudaram para Giruá, nos auxiliaram ininterruptamente nesse caso. E a gente só tem a agradecer, como eu sempre falo, a investigação ela só é possível através das informações. A polícia não tem como estar presente nos bairros, nos bares. Então as pessoas, né, que nos passam essa confiança, nos informam, a gente sempre procura manter em sigilo essas informações, o nome dessas pessoas. Então agradecer, essa pessoa sabe, né, que isso só foi possível graças a uma informação passada por uma pessoa que nos confiou, né, o seu nome. Eu acho que o delegado vai continuar a explanação, delegado, no restante da investigação. Só pedir desculpas aqui ao vice-prefeito por um lapso, esqueci a citação dele no início aqui da explanação. Bem, eu posso abrir agora aos questionamentos do pessoal da imprensa, e que pode ficar à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta em relação a esse caso. Delegado da Rádio CPE, Luiz Cabreira, esses presos são 5, 3 adultos e 2 adolescentes. Eles eram vizinhos da vítima? Correto, são 3 adultos e 2 adolescentes. Todos eles aqui de Giruá. Todos eles são de Giruá. A idade deles, então nós temos um adolescente de 15, um de 17, o adulto de 18, 26 e 32 anos. O mentor de toda essa ação é o indivíduo de 26 anos. Ele foi morador há algum tempo da localidade de Mato Grande, havia se mudado para Caxias do Sul e há 3 a 4 meses ele havia retornado para a localidade de Mato Grande. Esses 5 indivíduos, nenhum deles possui antecedentes criminais. Todos eles ficha limpa. Esse indivíduo que foi o mentor, posso dar o apelido dele, Ita, na verdade os demais relataram que ele seduziu. Os demais foram seduzidos, né, pela ganância e pela promessa de que eles conseguiriam no mínimo R$500 mil da vítima. E a eles, então,
sobraria no mínimo 50 mil reais. Ora, 50 mil reais para ganhar em 2, 3 horas, a ganância, a cobiça cresceu e eles acabaram concordando em participar deste fato. Delegado Rogério, durante o sequestro foi feito... Que ação que eles tomaram com a vítima? Eles fizeram alguma maldade para a vítima? Não, a vítima relatou, claro, eu digo que esse é um dos crimes, a violência psicológica é um dos crimes que tem essa maior violência psicológica. Por quê? Só quem viu a vítima, no momento que nós encontramos a vítima, lá no interior ainda, o estado emocional era uma coisa assim... A situação da vítima era deplorável. E, com certeza, essa situação psicológica, de abalo psicológico, vai perdurar por algumas semanas. Né? Tanto que nós ainda nem tomamos o depoimento da vítima para que ela pudesse se recuperar desse trauma e depois, com calma, então, nos relatar detalhes por detalhes. O que essa vítima nos relatou? Que, em nenhum momento, ela foi agredida fisicamente, a não ser com tapas. Então não teve tortura, teve uma pressão psicológica, sim, no sentido de que quando essa vítima fez o contato com o filho, claro que isso é normal nesse tipo de crime, ou seja, para que o filho da vítima fizesse a correria no mais breve espaço de tempo possível para arrumar o dinheiro que eles estavam pedindo. Então a pressão psicológica é feita em cima da vítima com esse objetivo. Mas a agressão física que tenha resultado em lesões físicas da vítima, não teve. Quando a vítima foi abordada quando saiu da sua propriedade por 4 indivíduos encapuzados, eles já imediatamente colocaram um capuz na cabeça da vítima, jogaram para dentro da caminhoneta e saíram, então, se afastando um pouco dessa propriedade, um deles conduziu a caminhoneta, e esse foi um outro detalhe que a vítima nos relatou, que o condutor da caminhoneta, pela velocidade que ele imprimiu, ele era muito bom condutor. E depois a gente descobriu que esse que foi o mentor, esse Ita, que foi o mentor da ação e é o que conduziu a caminhoneta, ele foi instrutor de autoescola em Caxias do Sul. Então todos os indícios estavam fechando. Né? Bom, Dr. Rogério Jungs, onde foram encontrados os armamentos utilizados pelos sequestradores e parte do dinheiro foi recuperada, não é? E a outra parte, os sequestradores gastaram de que forma? A gente sabe que os marginais costumam gastar em alguma casa de prostituição, se divertindo, comprando roupas, coisa até cara, fora do normal, né? Correto, nós temos 8 mil, então, bloqueados. Hoje de manhã eu fui até a agência da Caixa Econômica Federal, de posse da ordem judicial, e foram bloqueados, então, 8 mil reais que esse Ita depositou na conta bancária da companheira, agência de Caxias do Sul. Esses 8 mil estão bloqueados. Temos aqui 12.500 apreendidos e a pequena parcela que não foi recuperada foram gastos, então, como disse o Paulo aqui, em equipamentos de som automotivo. Esses equipamentos foram recuperados, estão na delegacia, e o restante foi gasto em casas noturnas aqui em Giruá e Santa Rosa. Isso chega a um montante de 30 mil reais, porque 21 mil e alguma coisa foi recuperado, né? 8 mil depositado numa conta. Mais ou menos por aí? Chega próximo a 30 mil reais. Doutor Rogério Jaime da Rádio Giruá, boa tarde, parabéns à Polícia Civil pelo trabalho. Doutor Rogério, nos depoimentos, os sequestradores chegaram em algum momento revelar qual o motivo que levaram os sequestradores a escolher essa pessoa como vítima? Quase todos eles relataram o seguinte: eles conheciam a vítima, evidentemente. Um deles, o pai de um dos presos, esse rapaz de 18 anos, foi caseiro da vítima por muito tempo. Então esse rapaz frequentou a fazenda há muito tempo. Então eles conheciam a rotina, e só que eles acreditavam que a vítima teria, em espécie,
uma grande quantidade de dinheiro. E não é a realidade. Então, só que o que foi passado para os demais por esse mentor da ação é que ali eles tinham uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil e de uma maneira rápida. E por que essa vítima? Porque é de conhecimento que essa vítima tem, vamos dizer assim, uma casa de apostas e tem uma granja no interior. Então eles acreditavam que a vítima movimentava uma grande quantidade de dinheiro e a partir daí surgiu a ideia e a possibilidade de eles conseguirem essa quantia de 2 milhões, 1 milhão, 500 mil reais. Delegado, com relação à origem do crime, eles têm alguma passagem pela polícia? Já tem alguma ficha? E, por outro lado, eles tinham alguma ligação, se cogita até a possibilidade de eles serem assentados e com relação ao valor, o senhor no início também, o senhor falou que tem dois tipos, ou amadores ou profissionais já no crime, né? E eles começaram a recuar muito no pedido. O senhor considera eles amadores no crime? Não, eles são amadores. Eles são amadores porque, inclusive, depois que eles libertaram a vítima, eles se afastaram um pouco do local em que eles abandonaram a vítima, libertaram a vítima, e depois, 3 ou 4 deles vieram até a cidade. Pelas 4h30, 5 horas da manhã, eles retornaram à cidade. Ou seja, eles acreditavam que nunca chegaria a identificação deles. Outro motivo que leva a crer que eles são amadores, eles não providenciaram um local para cativeiro. Eles não tinham um cativeiro propriamente dito. A vítima ficou no mato, em alguns momentos ficou dentro do próprio veículo, ou então no veículo usado por eles. Quando eles vieram pegar o valor do resgate, eles vieram na caminhoneta da vítima. Ora, se a polícia tivesse à espreita, evidente que chamaria atenção. E ao contrário, não. Se eles tivessem usado o veículo que eles estavam, o Prisma ou o Cadete, seria mais um veículo circulando pelo interior. Mas não a caminhonete da vítima, que já estava mais do que todo mundo já sabia que estava envolvido nesse fato. Então, todos esses detalhes, a compra do equipamento de som na própria cidade, ou seja, eles lavaram o dinheiro na própria cidade, onde todo mundo se conhece. Então, todos esses indícios levam a gente dizer que eles realmente são amadores, até por não terem antecedentes. Doutor Rogério. Bom, então é parte da coletiva que nós vamos depois trazer outros detalhes ao longo da nossa programação, do Comando Geral Segunda Edição, cobertura completa, mas esse é o registro aqui de Giruá, ao vivo, e com a confirmação de 5 presos já em Santo Ângelo, 3 no presídio regional de Santo Ângelo e 2 menores na fase também de Santo Ângelo.